Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos, Senhor, nesta hora, por esse momento estarmos reunidos na tua presença. Pai amado, abençoa cada um dos teus filhos, Senhor, a tua igreja, os irmãos ali do Jardim Tarumã, abençoa o irmão Elcio, a sua família. Meu Deus, da tua bênção, da tua graça, Senhor. Irmão Josué, que está trazendo a mensagem desta noite, Senhor, usa o teu servo, fala profundamente no seu coração, dando a tua bênção e a tua graça. É no nome de Jesus que nós oramos e pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino? Vamos lá, hino de número 200 da nossa harpa cristã. Vamos lá. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor. Ele nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Abra o coração doído, gozo, paz, consolação. Esse é porque não levamos tudo a Deus em oração. Todas as carregadas, cuidado de Deus. Ó Jesus, refúgio eterno, é teu mal-estar. Teus amigos te desprezam, volta-lhes em oração, e com seu amor eterno, paz terás no coração. Este é o verdadeiro amigo, Cristo prova nos mostrou. Quando pra levar consigo o passo encarnou, derramou seu sangue puro, nossas manchas pra lavar, goza em vida no futuro, nele podemos alcançar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém, pastor. Aleluia, graças a Deus. Louvamos a Deus por esta oportunidade de estar juntamente com os irmãos, mais uma reunião, para que junto nós estamos adorando e bendizendo o nome de Jesus. Meus irmãos, vamos continuar intercedendo, pelos irmãos que estão enfermos. Vamos estar orando. Eu já quero agradecer aos irmãos pelas orações, pela minha esposa. Ela estava muito preocupada que o médico tinha dito que tinha que, talvez, hoje ela ia tirar o gesso e ia ver se precisava fazer cirurgia. E eu não vou dizer que foi surpresa, porque nós já estávamos crendo na proposta de Deus, no milagre de Deus na nossa vida. Estive lá hoje com ela,
E depois que tirou o gesso, foi tirar o raio-x, passamos no médico novamente e ele disse, está liberado, pode pisar no chão, pode ir para casa, não precisa mais. Então, irmãos, eu creio que isso foi a oração dos irmãos, das irmãs que estavam intercedendo, né, pela minha esposa. Tá certo que ela vai ter que pisar aos poucos, né? Porque ficou mais de 30 dias engessado e o pé ainda está um pouquinho inchado, mas não precisa mais usar o gesso. E o médico já liberou, falou que já está recuperado e só agora aguardar o tempo, né? Mas eu louvo a Deus por tudo que os irmãos têm dado por nós, pedido a Deus. E só Deus que faz isso na nossa vida, irmãos. Ainda que nós não somos merecedores das bênçãos alcançadas que o Senhor tem feito para conosco. Somos tanto falhos na nossa vida, somos falhos diante de Deus, mas Deus, Ele é fiel para conosco, né? E assim, não sei se o Elcio tem mais um hino aí, Elcio, logo em seguida já vamos pôr o Josué para trazer a mensagem da palavra de Deus. A Thalita vai louvar o nome do Senhor. Eu preciso de um milagre, transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Mas eu ouvi a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora.
Vamos tentar, então. Vamos correr, então. Meus irmãos, então, vamos estar lendo em 2 Crônicas, no capítulo número 34, do versículo 22 ao versículo 28. Mas, como eu falei no domingo, vamos ler só o versículo 22 para nós ganharmos tempo na leitura, né? Onde vai ter um pouco de história, para nós fazermos um pouco da aplicação. E o irmão Elcio, por gentileza, nos ajuda aí, mostrando que nem no Paulinho lá, falta 2 minutos, 4 minutos, e a gente vai tentando agilizar aqui o negócio, amém? Então vamos lá, meu querido, a palavra do Senhor diz em 2 Crônicas 34, 22, Deus diz assim: então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém na segunda parte, e falaram-lhe naquele sentido. Então nós vamos ver que os irmãos, quando tiver uma oportunidade de ler o versículo, capítulo, os versículos referentes, no que o assunto referente, nós vamos estar tentando, dentro da história, falar um pouco do que estava acontecendo. Então, dentro da leitura, quem que era, irmãos? Uda. Uda viveu num período dramático da história do rei no reino de Judá. Então, nós vimos que em quem estava a reinar era Josias, que sucedeu o seu pai, Amon, né? Que reinara apenas em 2 anos, né? E que ele foi responsável pela triste situação espiritual que Judá estava vivendo neste longo e terrível reinado de Manassés, que desvirtuou completamente o povo judeu com a sua idolatria e feitiçaria. Manassés, seu filho, portanto, também pecou contra o Senhor e fez o povo também pecar, que Deus mandou profetas, né, para avisar que o povo de Judá iria para o exílio. Então, aplicando-se assim a máxima pena prevista já, né, no pacto, né, que o Senhor fez com Moisés, né, no Monte Gerizim, nas promessas, que se andasse na presença, e as maldições que assim viriam no livro de Deuteronômio, capítulo 28, 64 até o 68. Então, a verdade é, meus irmãos, que Manassés, né, ele se arrependeu depois de ter sido levado cativo pelos assírios, deixado em Babilônia. Mas, né, o que é interessante, esse seu gesto de arrependimento, infelizmente, não foi acompanhado pelo povo de Judá. Tanto que o seu filho Amon tornou a praticar todos os erros do seu pai. Após a morte de Amon, né, vítima de conspiração, e assim colocaram Josias no reinado, né? Então ele, por ser obediente ao Senhor, né, e que procurou promover uma reforma religiosa, assim que ele pôde exercer o governo com 18 anos de idade, mandou que refizesse a reparação no templo, pois em virtude da idolatria e feitiçaria do seu avô Manassés, o templo havia sofrido grandes alterações, já que havia sido colocado deuses, né, escultura, né, de todas as coisas que assim vinham desvirtuar o povo de Deus, né? O que foi depois retirado, Manassés, né, após a sua conversão. Mas, meus irmãos, podemos ver que as sequelas ficaram no povo, né, que não foram tratadas por Amon, né, em seu curto reinado. Até porque Amon também foi um idólatra. Nessa sua atitude, o rei Josias, vemos um interesse na restauração agora do culto a Deus, na prioridade ao Senhor, apesar das mensagens que o povo seria levado ao exílio por causa dos pecados cometidos por Manassés e que eram mantidos pelo povo em geral. Josias, por sua vez, deste modo, meus irmãos, profundamente sensibilizado pela mensagem do profeta Jeremias, que no mesmo ano em que se iniciou a reparação do templo, já tinha 5 anos de ministérios, mais ou menos, né? Ele visava precisamente chamar o povo ao arrependimento diante do juízo já anunciado desde o primeiro capítulo do livro de Jeremias. Mesmo sabendo que a palavra de Deus se cumpre, Josias procurou levar uma geração ao arrependimento, né, dos pecados, para que obtesse assim, com essa atitude a misericórdia de Deus. Este também deve ser o nosso comportamento, meus irmãos, nestes dias em que antecede o arrebatamento da igreja. Embora saibamos que a palavra de Deus se cumprirá e terá o derramamento da ira de Deus sobre a terra, temos, meus irmãos, que nos esforçarmos para que as pessoas creiam em Jesus e escapem da ira futura. Nós vimos, meus irmãos, que durante as obras da reparação do templo, meus irmãos, devendo a leitura,
do capítulo 34, o sacerdote Ilquias achou o livro da lei, achou a palavra de Deus, né, que se encontrava perdida no templo. Encontrado, assim, então nós vemos que, lamentavelmente, meus irmãos, vivia o povo de Judá neste tempo. O livro da lei, a palavra de Deus, que Moisés deixara aos cuidados do sacerdote que carregava a arca do Senhor e dos anciãos, do povo, o sacerdote, inclusive que deveria sempre fazer com que o livro chegasse até o rei. Pois, meus irmãos, infelizmente, estava perdido na casa do Senhor. Uma clara demonstração, meus queridos, que não era lido o livro, nem sequer notado naquele tempo. Então, nós vimos que em dias, meus irmãos, de abandono espiritual, de esfriamento, sempre o livro do Senhor é esquecido, deixado para trás, esquecido, deixado para o último plano, nem sequer é notado, meus irmãos. Manassés havia adulterado, né, o templo, mas com o tempo, depois de convertido, retirou os ídolos, os altares que havia ali colocado. Mas algo, meus irmãos, que ele nunca fez foi ler o livro da lei e passar assim ao povo. Muito provavelmente recebeu do sacerdote, né, esse translado da palavra de Deus dele quando assumiu o trono. Então nós vamos ver que já que seu pai Ezequias foi o soberano mediante, né, nós sabemos da história de Ezequias, né, foi um rei abençoado, mas mesmo assim, irmãos, obediente ao Senhor. Mas Manassés jamais leu o livro e se converteu, porque sofreu por isso as dores do exílio e da prisão. Quando retornou, né, a ler o livro do Senhor, porque por mais que ele passou por todos os exílios, por todo o sofrimento, quando ele voltou, irmão, continuou não lendo o livro do Senhor, né? E resultou do que para o povo de Judá. Nem mesmo para o seu filho Amon, que também acabou se tornando a praticar todos os pecados de Manassés. Toda essa instabilidade, irmão, espiritual, todo este fracasso tem uma simples explicação, meus irmãos. Quando desprezamos a palavra do Senhor, o desprezo com a palavra do Senhor, nós vemos que a palavra do Senhor, irmão, ele que se viu perdido em plena casa do Senhor, irmãos. Como que pode isso acontecer? Onde o sacerdote devia estar fazendo essa leitura, o acompanhamento e chegar até o rei, ele também estava se esquecendo. O desprezo pelo livro era tanto, né, que o sacerdote Ilquias, ao achar o livro da lei, não fez questão alguma de lê-lo, ou entregar ao rei, mas ao escrivão. Esse escrivão, irmão, que ao receber o livro nas mãos, fez a leitura, né, para entender o que estava acontecendo, também não deu a devida importância a este achado. Tanto é, meu irmão, desculpe, que quando vai dar o relatório ao rei a respeito das obras de reparação do templo, trata do livro, do achado, irmão, maravilhoso, somente no final da conversa com o rei. Pois a sua maior preocupação era na administração financeira, na obra que estava acontecendo naquela época, de mudança do templo, da construção. Então, meus irmãos, ele não estava assim, ele não estava preocupado com a palavra de Deus. Josias, porém, revelou ser diferente tanto ao sumo sacerdote quanto ao escrivão. Ao ter o conhecimento do achado do livro, quis que ele fosse lido, e para que ele, o escrivão, assim fez a Josias. Então, meus irmãos, ao ter o conhecimento do conteúdo do livro da lei, entendeu a situação miserável em que se encontrava, né, o povo de Judá, e que o juízo de Deus era inevitável sobre a nação diante da tremenda desobediência. Então, meus irmãos, o Josias rasgou seus vestidos, mandou Ilquias e o seu escrivão consultarem ao Senhor a respeito, né, do assunto. Josias, ele foi atingido pela palavra de Deus. Ele foi impactado pela palavra, porque ele deu valor, viu a importância da palavra e quis ouvi-la. E ao ouvi-la, creu na palavra. E diante desta fé, arrependeu-se de seus pecados e compreendeu a trajetória que o povo de Judá estava traçando, meus irmãos, uma situação miserável e que o levaria o povo ao exílio, à estação do reino e de toda aquela sociedade. Então, meus irmãos, nós vimos de qual modo, meus irmãos, quando ouvimos hoje em dia a palavra de Deus, recebemos a fé. E se cremos em Cristo,
a palavra de Deus, né, irmãos? Se cremos em Cristo e também nos arrependemos dos nossos pecados, alcançamos a salvação e o perdão dos nossos pecados. E tendo então assim, irmãos, como teve Josias, o desejo de ganhar almas e livrá-las da ira futura, meus irmãos. Amém? Então, meus irmãos, nós vimos que diante da ordem de Josias, o sumo sacerdote Ilquias e o que os haviam de ser recebido esta incumbência, então eles resolveram consultar a profetisa Ulda. E ela foi levantada, irmãos, por Deus para anunciar o pecado do povo e procurar, mediante a mensagem, extirpar o pecado do meio do povo. Ulda era casada, irmãos, vamos dizer assim, um roupeiro, ele que cuidava das roupas dos sacerdotes, né, das vestimentas do sacerdote. Ele era um levita. E Ulda, irmão, nós vamos ver que na leitura não morava nos melhores lugares, não. Ela morava na segunda parte de Jerusalém, ou seja, irmãos, na periferia, vamos dizer assim, de Jerusalém, né, na parte nova da cidade. Demonstrar, portanto, que ela não frequentava, irmão, os palácios, né, tampouco pertencia à elite sacerdotal. O seu marido exercia uma função subalterna. Mas isso que é interessante, irmão, que chama atenção, meus irmãos, não era por causa da sua posição social, como já vimos na leitura, mas sim, irmãos, por causa de sua espiritualidade, por causa da sua vida com Deus. Ela era reconhecida por todos como uma mulher de Deus. Não era fácil, irmão, naqueles dias uma mulher ser uma mulher de Deus. O povo, como já disse, irmão, estava distorcido dos caminhos do Senhor. A reforma religiosa de Josias estava apenas começando. Então, irmão, nós vimos que o próprio sumo sacerdote e o escrivão do reino não davam valor às coisas espirituais, não entendendo o significado da reparação do templo, preocupando-se apenas com os aspectos materiais, com as finanças, a organização do templo, dos encarregados da obra. Então, irmão, nós vimos que, segundo a tradição, Ulda, além do mais, trazia uma mensagem, ela semelhante à de Jeremias. Não era uma palavrinha doce, não, irmãos, de modo que também não tinha uma mensagem agradável e que conquistasse a popularidade, pois ela estaria a denunciar os erros do povo, a necessidade de um arrependimento, sob pena de serem realmente levados ao exílio de Jerusalém e o templo serem destruídos, irmãos. Então, no entanto, irmão, Ilquias e os demais, incumbidos pelo rei, sabiam que Ulda era uma mulher de Deus e que, se era necessário consultarem ao Senhor, seria ela quem poderia dar uma mensagem a este respeito. Nos dias de hoje, irmão, não é diferente, irmãos. Vivemos dias de apostasia espiritual, pois são os dias imediatamente anteriores ao arrebatamento da igreja, meus irmãos. O resultado é que o povo está cada vez mais distante do Senhor, desapercebido, correndo seríssimos riscos, irmão, de perder o arrebatamento e de, assim como o povo de Judá, sofrer a ira futura de Deus. São pouquíssimos, irmãos, os que agem como Josias, que, ouvindo o teor, né, dessa palavra, resolve arrepender-se, rasgar os seus vestidos e dar um sinal de arrependimento e humilhação e pedir a orientação divina para poder tentar impedir ser alvo deste juízo vindouro, bem como encontrar um meio também, irmãos, para salvar alguns, arrebatando-os do fogo do inferno. Ulda era uma dessas pessoas, irmãos, conhecidas, tá? Por ser uma profetisa que se morava na periferia, que era casada com uma pessoa que não tinha função, que era subalterna, mas que diante, irmão, da ordem real, para que se pudesse saber algo a respeito dos juízos divinos mencionados na lei, foi lembrada, porque se tratava de uma pessoa que tinha o Espírito Santo, que tinha intimidade com Deus, que tinha comunhão com Deus. Será, irmãos, que nós somos lembrados, irmãos, por alguém quando há necessidade de se obter uma orientação divina? Ou de saber algo da palavra de Deus? Será que temos a comunhão que agrada a Deus e que, portanto, somos reconhecidos pelos que nos cercam como pessoas de Deus, como homens e mulheres de Deus? Muitos, meus irmãos, na atualidade, ambicionam cargos, posições, meus irmãos, querem estar no púlpito, querem ter aquele título, querem ter a respeitabilidade com base em hierarquia, com base na organização administrativa, e, portanto, meus irmãos, precisamos ser como Ulda,
sermos reconhecidos como homens e mulheres de Deus, que têm intimidade com Deus, que sejamos dotados de conhecimento das Escrituras e que sejamos abençoadores dos que estão ao nosso redor. Qual é o fruto do nosso reconhecimento, meus irmãos, na nossa igreja? E entre os nossos irmãos, será que somos Judas? Ou somos apenas os emissários, assim como foi de Josias, meus queridos? Então, meus irmãos, eu creio que já está no final da nossa palavra, do nosso tempo. E aqui, meus irmãos, eu espero que os irmãos possam entender um pouco mais da palavra do Senhor, que o Espírito Santo continue revelando, que nós possamos realmente, irmãos, dar valor à palavra do Senhor, não deixar esse livro encostado, empoeirando, mas que ele é a nossa bússola, o nosso alimento, para que possamos estar sempre meditando na palavra de Deus, para que quando formos chamados, irmãos, podemos ter uma palavra, um aconselhamento e sermos reconhecidos como verdadeiros homens e mulheres de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Agradeço a Deus, os irmãos, pela oportunidade e que o Espírito Santo continue falando aos corações dos irmãos em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Fiquem com Deus. Um forte abraço. Amém? Amém. Obrigado, meu companheiro. Deus o abençoe. Presbítero, Amém. Josué. Josué é o nosso líder dos jogos do setor número 1, setor colônia. Que Deus abençoe por essa palavra. Eu digo para você que essa palavra foi forte, viu? Eu estava conversando, é testemunho que eu vou dizer, eu estava arrepiando. Porque Glória. Vivemos um dia difícil, não é? E não sei se é porque a gente está com fome, Josué, com fome da palavra, entendeu? Muito tempo, assim, sem estar nos cultos, e quando ouve a palavra, eles começam a sentir a presença de Deus na nossa vida. Glória. Meus irmãos, que cada um de nós possamos buscar ao Senhor mais e mais, né? E aprender no seu tempo, seu santo tempo. Que maravilha. Obrigado, companheiro. Um forte abraço. Que Deus te abençoe, você, a sua família. E todos nós vamos ficar firmes, irmãos, né? Vamos colocar a nossa vida diante de Deus para que Deus venha nos abençoar. E nós vamos abençoando os nossos irmãos também. Amém. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor, queridos. Vamos orar. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor vem dizer que a oração do justo pode muito em seus efeitos, né, queridos? Nós cremos no Senhor Jesus e sabemos que Ele pode todas as coisas e está no controle. Vamos orar. Soberano Deus, Pai maravilhoso, Deus Santo, ó Pai digno, Senhor, de honra e de glória, Jesus amado. Pai Santo, nós te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade, esta palavra, Senhor, a qual o Senhor trouxe aos nossos corações, ó Deus amado, que possamos, ó Deus, ser renovados, ó Deus amado, através dela, que possamos a cada dia buscar a tua presença, Senhor, ó Deus amado, pois necessitamos, Senhor, ó Deus, a cada dia mais de Ti, Senhor. Visita, Senhor, ó Deus, a cada um daqueles, ó Pai amado, a Giovana, Senhor, Deus Santo, repreenda, ó Pai amado, todo o Espírito, Senhor, suicídio, ó Pai Santo e poderoso. Visita, Senhor, aqueles, ó Deus amado, que se encontram, Senhor, enfermos, ó Pai, pois essa cura, ó Deus Santo e poderoso, visita, Senhor, as leis do hospital, ó Deus amado, e cada um dos nossos irmãos, ó Deus, que se encontram, Senhor, acometidos, ó Deus amado, de alguma enfermidade, que o Senhor venha, Senhor, ó Deus amado, da vitória aos seus filhos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, e ó Pai Santo e poderoso, que as tuas mãos permaneçam, Senhor, estendidas sobre as nossas vidas, ó Pai. Assim, ó Deus, nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.